Tudo bem com você? Eu sou Jéssica, sou psicoterapeuta e hoje vou estar falando sobre separação. Isso mesmo, quando os pais se separam, o meu olhar vai ser mais voltado para a criança, que é a que mais sofre dentro desse contexto, né? Porque existem alguns detalhes que são desapercebidos pelos pais neste momento. Um dos erros mais frequentes são que os pais acreditam que os filhos não estão entendendo, ou que talvez eles não estariam maduros o suficiente para compreender o que é uma separação. Entenda, se seu filho tem 2, 3 anos, ele está entendendo o que está acontecendo. A criança é atenta e muito mais inteligente do que vocês possam supor, né? Então a criança, por exemplo, uma criança de 2 anos, pode ser que ela não consiga ainda verbalizar o que ela está sentindo ou o que ela está vendo, mas ela está entendendo aquilo, ela está sentindo tudo junto. Quando você omite a verdade, seja que seu filho seja criança, adolescente ou jamais adulto, isso é um grande perigo, porque quando ele compreender o que aconteceu, ele vai se sentir traído. Como também um outro ponto que é interessante na questão de você esconder, né, que vai haver uma separação ou que vocês já estão se separando ou que já se separaram, né? Quando você omite isso do seu filho, entenda, se é uma criança e ela não consegue ainda compreender o que isso significa, muitas vezes ela tá vendo, ela tá entendendo, ela tá sentindo aquilo, mas não foi verbalizado para ela. Ela foi deixada de lado por ser pequena demais para entender aquilo. Então a criança, ela começa a fantasiar, ela começa a querer entender o que vem acontecendo. Muitas vezes essa criança, ela pode se sentir culpada, no sentido de: será que é por conta de mim que meus pais estão se separando? Será que eu fiz algo de errado? Então a criança acaba voltando uma culpa em relação a ela. Por isso que é fundamental, por isso que é importante que, se a relação do... Porque entendam assim, não é porque você se casou com alguém, ou mesmo que vocês não estejam casados, não é porque vocês têm um filho em comum que necessariamente vocês precisam estar juntos, mas é preciso que um respeite o outro. Porque entendam, não existe esse filho. Ninguém vai deixar de ser pai ou de ser mãe porque houve uma separação, porque o casal junto já não fazia mais sentido. Não tem nada de errado com isso, de se ter uma separação. O errado é você querer omitir isso da criança. Errado é você querer que seu filho esqueça o outro companheiro que não vive mais com ele. Que aí nós vamos falar de alienação parental, mas um pouquinho mais adiante. Então, quando eu tô falando da verdade para os filhos, é fundamental que você comunique o seu filho, seja ele pequeno ou não. É claro que, por exemplo, para uma criança, você não vai contar detalhes do que vem acontecendo, mas você pode explicar de maneira lúdica como será a nova vida sem agora a outra pessoa que vai estar na casa. Como que vai ser o cotidiano, como que serão as visitas, sabe? Nesse sentido, eu estou falando aqui nesse caso específico em que tem uma pessoa que cumpre com a função materna e uma pessoa que cumpre com a função materna, e ambos querem estar no convívio do filho, ambos querem estar juntos com o filho. Então para a minha fala é direcionada para essas pessoas, né? É diferente quando tem uma das partes não quer nem saber ou não desenvolveu a capacidade de cumprir com a função, seja ela materna ou paterna. Os filhos, eles precisam entender. A maneira como você vai comunicá-las, aí já é diferente. Para uma criança vai ser de uma forma, para um adolescente vai ser de uma outra forma. Caso você não tenha nenhum tipo de caminho que você saiba para onde seguir, né? Ou a maneira com que você vai falar com essa criança. Você pode procurar um profissional para isso, para uma orientação. Não que o profissional vai fazer o seu papel, mas ele pode te orientar em alguns caminhos, em como abordar esse assunto com a criança, em como abordar esse assunto com o adolescente. Mas é importante que ambos fiquem cientes disso quando os processos forem começar, quando for dar início a isso. Isso é fundamental. Alienação parental, que eu citei anteriormente, é quando uma das partes tenta colocar a criança contra o outro. Quando eu me falo de partes, eu estou falando de quem cumpriu com a função materna e quem cumpriu com a função paterna. Entendam que não necessariamente vão ser os pais biológicos.
mas sim com quem cumpriu com essa função. Porque, um exemplo, uma mulher que tenha engravidado e o pai biológico não tenha cuidado dessa criança, mas essa criança conviveu com um pai, com uma pessoa que cumpriu com a função paterna. Essa pessoa também vai precisar ter todo esse cuidado, porque é a referência paterna que essa criança está tendo. Não é porque você é mãe biológica, não é porque você é pai biológico que vocês vão ter a capacidade de cumprir com a função, seja ela materna ou paterna. Então, eu me refiro a essas pessoas, quem está cumprindo com essa função. Então, a alienação é quando, um exemplo, né? A mãe que nutre um ódio em relação a esse pai, e ela não suporta o fato de seu filho amar aquele pai, né? Ou do pai dar atenção para essa criança. Então ela tenta colocar a criança contra ele. Como, por exemplo, impedindo visitas, falando mal, falando que, olha, seu pai não veio te ver hoje, né? Olha, ele te deixou esperando hoje, nesse sentido, né? Para que a criança comece a criar um ódio, uma raiva desse pai, mas não porque ela estava entendendo que ele não estava afim, mas porque a mãe estava impondo isso, porque a família materna estava impondo isso, ou porque alguém próximo estava impondo isso para a criança. Então a criança ela começa a se sentir meio confusa, né? Peraí, eu amo tanto a minha mãe, mas ela não quer que eu amo meu pai, mas eu amo, eu não posso amar. Então começa uma confusão dentro da criança, né? Isso pode desencadear invariáveis, assim, uma variáveis de situações só dessa questão principal. É claro que aqui eu estou falando de um pai ou quem cumpriu com essa função paterna que queira estar presente. É diferente daquela pessoa que não está nem aí. Aí é uma outra coisa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é quando ele é forçosamente imposto para a criança de que ela tem que odiar aquela outra pessoa, de que como assim ela vai gostar daquela pessoa, entende? É nesse sentido que eu quero trazer, porque entenda, você não precisa falar para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto que ele tem que gostar ou não daquela pessoa. Porque inevitavelmente essa pessoa ela vai percebendo que tem algo de errado, como por exemplo, um pai ou uma mãe que não esteja nem aí para essa criança ou para esse adolescente, enfim, para esse filho. Esse filho ele vai notar que tá tendo uma indiferença, ele vai notar que a pessoa não tá querendo, ele vai notar que ele não tá sendo amado. Isso é natural. Então não precisa ser forçoso de uma outra pessoa. Porque o que acaba acontecendo é que, seja o pai ou a mãe, acaba ficando com muita raiva, muita raiva daquela outra pessoa, né, do ex-cônjuge, né, de quem estavam juntos, e tenta forçar isso para a criança, para que a criança também nutre esse sentimento ruim. Então, o que eu quero forçar aqui é que não precisa disso. A criança ela vai entender quem a ama e quem não a ama. Outro ponto que é importante eu ressaltar: se a outra parte não está afim de fazer parte da vida do seu filho, seja você pai ou mãe. Por exemplo, como eu já dei o exemplo da mãe para o pai, eu vou continuar nesse mesmo exemplo porque é o mais comum, mas não estou falando de via de regra, pode ser um dos dois. Vamos supor que você seja uma mãe solteira, por exemplo, que o pai dessa criança, o pai biológico, não estava nem aí e você também não tem um companheiro com quem possa cumprir com essa função. É só você e essa criança. Seja ao contrário também, quando um pai fica com a filha ou com o filho, né? Quando o pai fica com o filho e não tem uma mãe, alguém que possa cumprir com essa função. Entendam o seguinte: não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é pai, ou você é mãe. Não tem como você ser pai e mãe ao mesmo tempo. Porque não tem como você cumprir com os dois papéis. Se você é a mãe, que você seja a mãe. Se você é o pai, que você seja o pai. Porque entenda que quando você tenta cumprir com as duas funções, as duas ficam pela metade. Então é primordial e seria de grande vitalidade que você cumprisse com a sua função. Se você é mãe e tá com essa criança, cumpra o seu papel de mãe.
mas cumpra ele com excelência, sabe? Se nós formos pegar na psicanálise, o Winnicott ele vai trazer a nomenclatura de mãe dedicada comum, né? Mãe suficientemente boa, cumpra com a sua função. Mas de mãe, você não precisa ser mãe e pai ao mesmo tempo. Seja só mãe. Se você for uma mãe com todo o seu amor e se você dedicar isso para a criança, se ela souber que ela tem um ponto seguro ou alguém que ela possa contar, isso já é suficiente. É 1000 vezes melhor que você cumpra com a sua função do que você tente cumprir com as duas. Porque, por exemplo, uma função paterna, ela pode vir de um avô, de um tio, de um primo, de alguém que esteja próximo. E até mesmo de um companheiro com quem você vai vir se relacionar futuramente. E isso na outra posição também, quando nós estamos falando do pai que não tem a mãe, por exemplo. Cumpra com a sua função, não tente cumprir com as duas funções. Faça a sua com excelência, isso já será, dentro do possível, será o suficiente para essa criança. Crie um ambiente suficientemente bom, um ambiente acolhedor. Essa criança, ela entenda que vai existir uma falta, não tem como ela ser suprida. Mas se ela entender que existe alguém ali por ela, que existe alguém em quem ela possa confiar, vai ser mais fácil dela conseguir passar por essa perda, por essa falta, né, que vai estar ali. Lembrando que essas funções, elas não precisam ser criadas, elas não precisam ser desenvolvidas pelos pais biológicos. Então, uma criança, ela pode ter uma função materna vinda de uma avó, vinda de uma tia, vinda de uma pessoa próxima que cumpra com essa função. E tanto a paterna também, pode vir de uma outra pessoa. O que é importante é que essa criança se sinta amada, que ela se sinta segura. A partir daí, as outras fases vai ser bem mais fáceis. Mais fáceis na medida do possível, vocês entendem? Porque um dano vai ter. Não tem como você evitar, não existe uma vida que não tenha um dano. Mas o principal é o se sentir amado, né? Esse é o que mais causa impacto na vida de um ser humano. Quando você não se sente amado, isso te traz umas consequências de dificuldades ao longo da vida. Entendam que você cumprir com o seu papel, isso não quer dizer que você vá dizer só sim para o seu filho. É vital que você diga não. A criança, ela precisa receber um não vindo com amor. E esse não vindo com amor vai vir de dentro da família, vai ser no seu ambiente de desenvolvimento, onde ela está inserida. Porque entenda, se você, como pai ou como mãe, não diz não para o seu filho, o mundo vai fazer isso. E da forma mais cruel que tiver, que é sem o amor. Porque entenda, quando ele crescer, se nós estivermos falando de criança, ou seja, adolescente, ou quando ele for ingressar numa vida adulta, ele vai entender que nem tudo que ele quer ele vai poder ter naquela hora, que as coisas não funcionam como ele gostaria. E aí é uma grande dificuldade para a criança, para um adulto, né? Começar a se adequar a esse tipo de situação. Só que se desde lá de pequeno, se ele já entender que vão ter horas para as coisas, que ele precisa conquistar para ele poder ganhar, né? E que o brinquedo não venha, como por exemplo para uma criança, que o brinquedo não venha como a recompensa por uma falta. Como em muitas vezes a gente acaba se deparando, por exemplo, ainda continuando nessa situação da separação, quando a parte que não convive com essa criança diariamente, geralmente tenta comprar essa criança com presentes para suprir uma falta. Porque entenda que quando eu me referi a todos esses conceitos, eu estou me referindo a um pai e uma mãe que queiram viver junto com essa criança, mas que como casal não funcionam mais. Se dentro desse casal tiver um respeito de que essa criança vai ter o direito de conviver com a mãe e vai ter o direito de conviver com o pai, aí tá tudo bem. Porque a gente não entra na questão da alienação parental, aí a gente não vai entrar num número excessivo de presentes, de gratificações para suprir uma falta, para tentar comprar essa criança, né? Entendo que a criança não precisa de um último brinquedo da última geração, o mais novo.
O que uma criança realmente precisa é de uma atenção, é de um carinho, é de um amor, é de quem ela possa se sentir segura, é de quem queira estar ali com ela. Então, esses são alguns pontos da separação, né, que comumente me perguntam também no Instagram. Aliás, se você que está me assistindo agora ainda não me segue no Instagram, esse é o meu Instagram. Me acompanhe lá para que a gente possa ficar mais próximo, para que a gente possa discutir alguns temas, enfim. Mas então, só para a gente ressaltar alguns pontos, os pontos principais são: o casal já não funciona mais. O pai e a mãe juntos já não dão mais certo. Até aí tá tudo bem. É mais preferível que uma criança esteja em um ambiente confortável, em um ambiente tranquilo, do que em um ambiente conturbado, onde só estão ali por conta da criança, né? Isso é importante que o casal entenda quando já não tem mais o porquê de continuar. Mas é importante que diga a verdade para o seu filho. É importante que você conte o que vem acontecendo para a faixa etária daquela criança, que você tenha uma delicadeza para isso, né? E é importante também que você respeite o fato do seu filho amar ou não uma outra pessoa. Entenda que você não vai precisar colocar seu filho contra o pai ou a mãe. Ele vai amar ou vai odiar pelo que aquela pessoa vai promover para ele, pelo que aquela pessoa vai se dedicar para ele. Se você estiver sozinho e não tiver ou a outra parte não estiver nem aí para o seu filho, cumpra apenas com a sua função. Se você for mãe, seja apenas mãe. Se você for pai, seja apenas pai. Não tente cumprir com as duas funções. Cumpra só com a sua. Dê amor, dê carinho, dê um não. E já vai estar tudo bem. Esse já vai ser o melhor caminho. Essa criança, muito provável que ela consiga ultrapassar as dificuldades que a vida tem, que é comum, né? E mais tranquila, porque ela vai se sentir amada, vai se sentir protegida, tendo apenas uma mãe, por exemplo. E essas funções, né, quando eu me refiro a isso, a criança não é porque ela não tem o pai biológico presente que ela não necessariamente, que ela não vai ter uma função paterna, ou que não é porque ela não tem a mãe biológica presente que ela não vai ter uma função materna, porque essas funções podem ser cumpridas por determinadas pessoas, seja uma avó, seja um vô, seja uma tio, seja uma tia, seja um primo, uma prima, alguém próximo, alguém que esteja ali, ou seja, um futuro cônjuge também, porque entendam que é necessário que os pais continuem a vida. Se não deu certo o casal, que é os pais dessa criança, eles podem sim construir a sua vida, e é muito mais interessante que eles façam isso, para que a criança não fique com o peso, com o cargo de ter que ficar ali com aquela mãe ou com aquele pai, né? Porque a criança acaba achando assim que é o dever dela de ficar ali. Então a criança ela acaba às vezes morando com os pais por muito tempo, elas acabam não seguindo a vida delas, né? Por ter uma obrigação de estar ali, já que os pais se abdicaram de tantas coisas por elas. Então é importante sim que os pais reconstruam sua vida e sejam felizes, porque é o direito de cada um. Mas respeitando sempre o espaço do outro, respeitando sempre uma outra pessoa que for estar com esse pai ou com essa mãe. Se essa mãe vir a se relacionar com uma outra pessoa, que essa outra pessoa seja respeitada. E se esse pai for se relacionar com uma outra pessoa, que essa outra pessoa também seja respeitada, para que a criança consiga conviver com isso, né? É importante explicar que essa criança vai ter duas casas, que essa criança vai ter dois ambientes, sabe? Existe todo um contexto que pode ser explicado e não pode ser tão traumático como hoje em dia, na maioria dos casos, acaba sendo, né, uma separação que levam danos para quase uma vida toda. E em outros pontos. Agora, se você que me assiste não pôde proporcionar isso para o seu filho, ou se não proporcionaram isso para você, né, quando os seus pais se separaram, é importante que você procure um profissional para que juntos vocês consigam elaborar essa situação, para que juntos vocês consigam entender o porquê de tudo isso, né? Então é fundamental. Por exemplo, se vocês estão em um processo de separação e
tá meio complicado de explicar algumas coisas, procure um profissional para que ele te oriente, né, numa melhor alternativa para isso, e também vá para uma análise, vai entender o que está acontecendo com você, dá uma pausa, olha para si, olha para